Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Aqui você entende como estes estudos impactam a sua vida direta ou indiretamente. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer as pesquisas do nosso convidado, o professor Eduardo Belo Rodrigues. Ele é graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Tem mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental pela mesma universidade. O professor Eduardo tem experiência em projetos de sistemas de esgotamento sanitário com enfoque no tratamento de esgoto sanitário e lodos de esgoto. Ele é professor adjunto da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agroveterinárias. Ministra aulas no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui no CAV. Uma das suas pesquisas mais recentes é sobre o uso de soluções baseadas na natureza para o tratamento do esgoto. Este estudo, inclusive, é o que ele desenvolveu no doutorado, que foi finalizado em 2021. O projeto mais recente é sobre o tratamento de esgoto sanitário e de lodo. Tem alguns termos técnicos nestas pesquisas, são caixinhas que nós vamos abrir aqui com o professor Eduardo aos poucos ao longo da nossa conversa. Professor, muito bem-vindo ao programa. Olá, muito obrigado pelo convite, e fico à disposição aí para a gente conversar um pouco aí sobre esse tema tão importante na atualidade, né? Exatamente, um problema, um tema e às vezes um problema quando não olhado com a devida atenção, não é, professor? Exatamente. Então a gente está vivendo um déficit de saneamento, principalmente na dimensão do esgotamento sanitário, né? Não só no país inteiro, mas no estado de Santa Catarina principalmente, temos aí números bastante preocupantes, né? E a gente está tentando trabalhar aí em função de estar contribuindo para esse cenário aí, né? Sim. Aliás, professor, você já deixa um gancho para a nossa primeira pergunta. O que é preocupante nesse cenário? Quando você fala assim, números preocupantes, o que está acontecendo? Então, vamos falar primeiramente do estado de Santa Catarina, né? Do nosso estado aqui. Então, nós temos aí um déficit de esgotamento sanitário. O que é isso? São muitas pessoas que não disponibilizam, né? Não têm acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto, né? Ou não dispõem o seu esgoto de forma adequada. Tá? Então, nós temos aí inúmeras residências, né, que têm esse problema, né? E a gente tem que pensar que isso é um agravo muito grande, né? Então, gera tanto para a saúde pública, então, realmente existe um fator de disseminação de diversas doenças, né? Então o esgoto descartado de forma inadequada vai contaminar os rios, contaminar o solo, né? Vai gerar impactos nos ecossistemas, impactos ambientais, tá? E consequentemente havendo uma diminuição da qualidade de vida, né? Significativa. Sim. Bom, então você tem algum dado, alguma porcentagem, assim, tanto por cento das residências são servidas por tratamento sanitário ou não? Como para a gente ter uma ideia, assim? Sim. Hoje, os últimos estudos, né, os órgãos que fazem essas estatísticas de estudos são o SNIS, tá, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, é um órgão nacional, e tem outros institutos, por exemplo, o Instituto Trata Brasil, a Agência Nacional das Águas também realiza alguns estudos nesse sentido. Então, em média, hoje, no Brasil, né, aproximadamente 44% apenas do esgoto gerado recebe algum tipo de tratamento, né? Então, mais da metade do esgoto, né, do volume de esgoto gerado no país é descartado, né, sem nenhum tipo de tratamento no ambiente. Tá? Então, isso é a nível nacional, né?
Em Santa Catarina, a situação ainda é pior, né, se a gente for pensar. Então, aproximadamente aí, hoje, no estado, aproximadamente 25% do esgoto gerado é coletado e tratado, né? São atendidos pelo Serviço Público de Coleta e Tratamento, em torno de 24% mais ou menos, né? E, claro, a gente sabe que as residências que não são contempladas com serviço de coleta e tratamento de esgoto, né, deveriam ter seus sistemas individuais, tá? Mas a gente sabe que muitas residências não têm esse sistema individual, ou seja, descarta o esgoto da sua residência diretamente no solo ou diretamente num curso d'água, né, num rio próximo, né? Então isso é um grande problema. Ou tem um sistema precário, né? A gente diz que é um sistema, a gente chama aí de fossa rudimentar, ou fossa negra. São aqueles sistemas que não são impermeabilizados da forma como deveriam ser, o lodo não é retirado na frequência na qual deveria e, consequentemente, aí, causa um impacto, uma contaminação do seu ambiente próximo ali, né? Sim, falamos aí de muitas doenças, as verminoses, por exemplo, podem ter influência direta desse contexto, né, professor? Ah, com certeza, são inúmeras as doenças, né, doenças diarreicas, vírus, protozoários, bactérias, então são vários organismos, né, que vão estar conferindo diversas doenças, né? A gente pode ver no cenário das praias, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? No nosso litoral, todo verão nós temos problemas aí de proliferação de doenças devido ao excesso de pessoas, né, nessas cidades, e como o esgoto não é gerido de forma adequada, acaba poluindo o mar, né? Sim, esse esgoto acaba indo até o mar e a gente vê muitas infestações de forma sazonal aí, acarretando em situações aí extremamente agravantes aí de disseminação de diversas doenças, principalmente nesses períodos, né, onde elas se externalizam de uma forma mais crítica, né? Exato, até porque, claro, como você disse, tem muito mais gente ocupando, circulando nesses lugares. Mas, bom, feita essa introdução alarmante, 25% apenas, pessoal. Vamos retomar esse dado aqui. 25% apenas, 1/4, portanto, da população com acesso a tratamento de esgoto em Santa Catarina. Nós já conversamos aqui com professores como, por exemplo, o professor Skoronski, do seu colega do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. A gente ainda, ouvindo esse tipo de dado, salta também um outro dado, que é a qualidade da água tratada, oferecida para as pessoas. Parece paradoxal até, parece uma coisa que não é coerente. Você tem uma qualidade de água tão boa no estado e, ao mesmo tempo, um tratamento de esgoto que é deficitário nesse grau, assim como você falou. Parece estranho, né? Realmente, a gente tem alguns privilégios aqui no nosso estado, né, de ter uma população bastante dispersa, vamos dizer assim, né, cidades com baixa densidade populacional, né, tudo isso ajuda, vamos dizer assim, contribui para que essas poluições não sejam tão intensas ou concentradas, né? E, claro, nós temos rios, nossos rios aqui do estado são rios com grandes vazões, com velocidades, rios com alta velocidades, enfim, isso tudo ajuda na capacidade de diluição desses esgotos que não são tratados, né, afastando esse esgoto de forma mais rápida. Né? Então, a gente ainda tem esse benefício, né, aqui característico do nosso estado, mas isso, de maneira nenhuma, nos impede, né, ou nos conforta de estar melhorando e chegando aí num cenário muito melhor, né? Sim, temos alguma sorte, então dá para dizer assim que esses fatores naturais nos ajudam frente a esse quadro. Bom, agora sim, professor, feita essa introdução alarmante aí, vamos para a sua pesquisa, que tem toda a razão de ser em face de tudo isso que você nos descreveu, né? Quando falamos em tratamento de esgoto sanitário, esse que foi, aliás, o tema do seu doutorado, nós estamos falando de um sistema todo, né? O que está envolvido nesse sistema, nesse tratamento? Então, tratamento de esgoto, né,
o que é o esgoto, né? A gente está falando aqui, né, mais especificamente do esgoto doméstico. Tá? A gente trabalha especificamente com esgoto doméstico, mas o esgoto sanitário inclui também aqueles efluentes, vamos dizer, aquele esgoto proveniente de indústrias, de outros estabelecimentos mais específicos, né? Então, quando a gente fala em esgoto doméstico, aquelas águas servidas, vamos dizer, que a gente utiliza ali no vaso sanitário, aquela água que sai ali da cozinha, da lavação, da lavanderia, enfim, do chuveiro. Então, todas essas águas, né, esse conjunto de águas que sai de uma residência, que nós utilizamos para atender às nossas necessidades fisiológicas, principalmente, né, elas vão gerar esse esgoto, né, essa água contaminada, vamos dizer, que ali tem matéria orgânica, tem concentração de diversos organismos patogênicos, né, aqueles organismos que causam algum tipo de doença, nutrientes, tá? Então, todos esses elementos, eles têm que ser tratados, né, tem que ser removido até uma certa quantidade para que possa ser disposto de forma segura no ambiente, tá? Então, aí a gente entra, né, todo esse esgoto gerado nas residências, então ele deve ser encaminhado, deve ser coletado, transportado, né, até uma estação de tratamento, né, quando não tiver uma solução individual adequada, né, e depois de tratado ele deve ter uma disposição final segura e adequada e sustentável, né, vamos dizer assim, que seja eficiente. Seguro, adequado, sustentável. Bom, vamos abrir daqui a pouco essas condições, mas de modo geral nós temos, como você disse, que 75% das pessoas não têm essa condição no sistema de esgoto das suas casas. Em relação às indústrias, professor, eu imagino que o problema seja mais grave, porque nós temos questões de toxicidade, né? Alguns produtos químicos, coisas que podem prejudicar mais ainda a nossa saúde, imagino. Sim e não, vamos dizer assim, né? Porque a indústria, o efluente, ele gera, né, de forma pontual, né? Então, é mais fácil de você gerenciar um efluente que ele gera em um único ponto, por exemplo, né? Diferentemente, por exemplo, de fazer um sistema de esgotamento sanitário de uma cidade, que você tem que passar uma rede coletora, que é uma obra de infraestrutura complexa e extremamente cara, né? Não é barato. Então você tem que fazer extensas redes coletoras para coletar os esgotos dessas residências, quebrar o asfalto, né? Aquele transtorno todo, a gente vê na cidade muitas vezes aí aquela quebradeira de asfalto, aquelas poeiras, aquele barro. Então muitas vezes é por causa da execução dessas redes coletoras. Então essas redes, elas vão coletando os esgotos dessas residências, vão sendo transportados, né, ao longo dessas tubulações que ficam enterradas, né? Às vezes longas distâncias, elas são bombeadas para chegar numa estação de tratamento. Então esse transporte do esgoto seria a parte mais onerosa de um sistema de esgotamento sanitário, né? Ele pode representar, dependendo do sistema, né, da cidade, dependendo da densidade da população, pode chegar a 70% ou mais do custo total, envolvendo coleta, tratamento e destino final, né? Então, já na indústria, como você falou, nesse sentido, né, que eu falei, acaba sendo muito mais prático, né? Então, aquele esgoto, ele sai Claro, a gente pensar em esgoto industrial, tem diversos tipos de esgoto industrial, né? Tem aqueles de poluição mais agressiva, né? Efluentes de indústrias químicas, tem efluente de indústrias, por exemplo, agroindústria, que é mais matéria orgânica, nutrientes, né? Então, cada efluente desse vai ter um tipo de tratamento, vai ter uma tecnologia mais apropriada, vai ter um custo envolvido, e esses custos geralmente são por conta do próprio empresário, da própria indústria, né? Ela vai ter que, no seu processo de licenciamento ambiental, ela vai ter que cumprir as condicionantes, né? Tratar o esgoto até um nível adequado para ter uma disposição final segura, né? Os resíduos provenientes do tratamento devem também ser gerenciados de forma segura, e é mais fácil o processo de fiscalização também, já que é uma indústria ali. Exato. E é muito mais fácil do que, por exemplo, você ter que fiscalizar casa por casa, por exemplo, numa cidade, né? Para ver se cada residência está ligando seu esgoto na rede coletora ou tratando seu esgoto de forma individual correta quando não dispõe dessa rede coletora passando na frente da sua casa, né? Sim, sim. Bom, e você fala bastante na sua pesquisa, professor, das soluções baseadas na natureza. E
Bom, o biocarvão é uma dessas palavrinhas da caixinha, como eu digo, né, que nós vamos abrir aqui com o professor. O biocarvão entra nessa história em algum momento. Por favor, nos conte mais sobre as soluções baseadas na natureza, sobre o biocarvão. Então, a nossa pesquisa, a gente vem pesquisando aqui já há um tempo, né? Desde antes do doutorado também, a gente vem trabalhando com, a gente chama de SBN, né? Que é soluções baseadas na natureza para o tratamento de esgoto, principalmente, né? Então, basicamente, a gente utilizando essas soluções para o tratamento de esgoto, a gente vai pensar no esgoto não como um resíduo, vamos dizer assim, né? A gente pensa no esgoto como um recurso. Então, a gente replica aquilo que acontece de forma natural, tá? Através de um processo de engenharia, otimizando esses processos naturais, para que esses processos naturais ocorram de forma mais intensa, mais eficiente e obtendo aí um resultado que a gente necessita, o que a gente espera. Então a gente utiliza que tipo de elementos da natureza a gente pode utilizar num tratamento de esgoto, por exemplo, né? Então, sim, eu trabalho dentro das soluções baseadas na natureza, eu trabalho com sistemas wetland, né? O nome parece difícil, mas é uma solução que utiliza material filtrante, plantas, né? E micro-organismos. Então a gente vai ter ali uma sinergia entre as plantas, entre os fungos e bactérias presentes nesse material filtrante, nas raízes dessas plantas, e o esgoto passando por tudo isso, né? Por essas raízes, por esse material filtrante, passando por todo esse conjunto de micro-organismos que vão estar depurando e tratando esse esgoto, tá? De forma natural, a gente chama de forma passiva também, tá? Gerando um efluente tratado. E esse efluente, né, a gente, dentro dessa perspectiva das soluções ecológicas, né, é que esse efluente seja utilizado, retornado de onde ele veio, né? Então a gente pensa que um efluente, né, aquela água, aquele esgoto tratado, a gente pensa que é uma fonte, para nós é uma fonte de recurso, e é o que a gente deveria pensar, né? Então ali você tem água, né, fonte hídrica, a gente tem fonte de matéria orgânica e nutrientes, né, principalmente nitrogênio e fósforo. Tá? Então, se a gente despejar esse efluente no rio, ele vai ter um impacto, né? A água de um rio, ela não necessita nem de matéria orgânica, nem de nitrogênio, nem de fósforo, nem de outros elementos, nem de outros micronutrientes. Tá? Então, tudo isso pode gerar grandes impactos no manancial, né? Gerar processo de eutrofização, aumentar o número de organismos patogênicos naquele rio, naquele manancial, né? A matéria orgânica pode causar uma depreciação do oxigênio, matando diversos organismos aquáticos. E já no solo, não. No solo, nós precisamos de nutriente, nós precisamos de matéria orgânica. Sim. E nós precisamos de água. Tá? Então, de que forma a gente consegue fazer isso? Justamente pensando em soluções que sejam passivas, que vamos dizer assim, né? Que sejam soluções descentralizadas, que a gente possa descentralizar esses tratamentos e possa criar uma logística de utilização desses efluentes, desses resíduos, né, como recurso. Tá? Então as plantas que são cultivadas nesses sistemas também a gente visa a utilização delas. Aqui a gente tem utilizado o Vime, a Salix viminalis, né, para o tratamento. Ela tem desempenhado uma função muito interessante, ela se adapta muito bem a esse ambiente do esgoto. E a ideia é utilizar essas plantas, fornecer para os artesãos aqui, né? Os vimicultores, para a produção de móveis, cadeiras, cestos, né? E tudo Sim. mais, né? Numa pegada de um produto ecológico, né? Já que ele está vindo aí, já que ele está contribuindo para o processo de tratamento de esgoto. Tá? E o lodo, né? Que é gerado, né? A gente está com tratamento de esgoto, a gente tem basicamente o esgoto e o lodo, que é aquela matéria orgânica, vamos dizer, o lodo seria tentar falar de uma forma mais simples, mas é um conjunto, é uma densidade de micro-organismo pastoso, uma substância que você concentrou toda a poluição do esgoto, né, em um substrato, né, que isso aí é o lodo. É como se fosse assim aquela essência do esgoto, digamos. Exatamente, que fica tem um termo para isso, mas é o grosso do esgoto, é isso, professor? Quando você... Exatamente, aquilo que você está tirando tudo que tem de poluição no esgoto, né? Na forma de sólidos, né? Ou sólidos suspensos ou sólidos dissolvidos. Então, esse conjunto de sólidos e de poluição, né? De substâncias poluentes que está no esgoto, elas vão
passam da fração líquida para essa fração sólida, vamos dizer assim, né? Sim. E vai formando esse lodo. Esse lodo você tem que dar um destino. Tá? Então, toda estação de tratamento de esgoto, eu digo que é uma usina de lodo, né? Você gera muito lodo. E esse lodo hoje, a maioria das vezes, né? A maioria das estações, mais de 99% do lodo das estações no país, hoje vão para um aterro sanitário. Tá? Então, eles pegam esse lodo, né? Que é essa massa, né? de substâncias que foram retiradas lá do esgoto, tá? Concentrada, e levam aí para um aterro sanitário. Então, tem todo o impacto, porque lá ele vai gerar seus impactos também no aterro, né? Ele vai precisar ser transportado até lá, vai gerar gases de efeito estufa pela degradação que vai ocorrer lá no aterro, vai gerar um lixiviado que vai ter que ser tratado. Então, nessas soluções baseadas na natureza, a gente pensa, né, no efluente tratado como uma fértil irrigação e no lodo como um substrato, um humus, para ser utilizado na agricultura também. Então, é retornar assim, a matéria orgânica e os nutrientes que vieram do solo, né? Porque o nutriente, a matéria orgânica que está no esgoto, é em função daquilo que nós comemos, basicamente, né? Dos alimentos que nós comemos. E de onde é que vem o alimento? Vem do solo. Então, nada mais, vamos dizer assim, lógico, né? Do que esses elementos voltarem para onde eles vieram. A gente chama isso de saneamento ecológico, né? Ou poderia até entrar na pegada aí da economia circular também, que está muito em voga também, né? O nutriente volta depois de toda uma preocupação em retirar dali esses micro-organismos, volta o nutriente puro, digamos, para este solo, né, professor? Esse destino final para o solo, o outro que serve como na irrigação, como você disse, já é aplicado esse sistema? Ele já funciona em algum lugar? Como é que está essa aplicação? Ainda é muito incipiente, né? Nós carecemos aí de uma regulamentação, de uma fiscalização mais segura, né? Sim. Nós temos legislação, né, que vamos dizer, que classificam e limitam esses usos, né? Mas nós estamos aqui, é a função da universidade, né? Nós estamos realizando pesquisa, tá? Então, as nossas pesquisas têm demonstrado resultados muito promissores em relação ao tratamento do esgoto, formando esse lodo e esse efluente tratado, tá, de forma segura para uso agrícola. Tá? Então, a forma como nós conduzimos nosso sistema de tratamento, através dos sistemas wetlands, né, que eu acabei de mencionar, tem fornecido esses recursos, né, de forma bastante seguras, mas a pesquisa ainda está sendo desenvolvida ainda, né, ainda tem bastante trabalho pela frente, mas resultados preliminares sim têm demonstrado aí ser um sistema bastante sustentável, né, bastante seguro, né, que a gente possibilitando o reaproveitamento do esgoto na sua totalidade como recurso mesmo, né, e acima de tudo economicamente bem viável. Sim, sim. Bom, eu vejo também a sua pesquisa, ela atravessou a pandemia aí, então teve toda uma situação, certamente, que vocês precisaram administrar nesse período, né? Justamente, foi tanto desafiante, né? A gente tive que abrir mão de algumas coisas, né, que eram para ser feitas, mas no final das contas deu para ter bons resultados. Sim, sim. Bom, aí agora sim a minha curiosidade sobre o biocarvão, porque ele aparece aqui, o biocarvão como meio filtrante de wetland, construído vertical. Agora que a gente já sabe o que é o sistema wetland, que são essas plantas, e o que mais, professor, só me recupera? São as plantas, o material filtrante e micro-organismos. Eu posso simplificar, né, Carla, para você pensar, eu penso numa piscina, né, de fibra. Vamos lá. Então, essa piscina é um sistema wetland, né? Claro, depende da quantidade, do volume de esgoto que vai estar recebendo essa piscina, tem que ser muito grande, né? Ou, se for uma quantidade menor de habitantes que ela está atendendo, essa piscina teria que ser maior. Essa piscina geralmente é construída escavada no solo, impermeabilizado com uma geomembrana, enfim. E enche essa piscina de um material filtrante, né? Ou um pedrisco, ou biocarvão, ou areia, tá? Então, no nosso caso, a gente está utilizando biocarvão. Você planta em cima nesse material filtrante, você cultiva uma determinada planta e você joga o esgoto por cima. Eu estou explicando de uma forma bem simples, né? E tem toda uma engenharia por trás aí também que a gente tem que estar
atendendo, né, que é bem mais complexa, mas em resumo, né, de uma forma bem prática é isso. Você enche de material filtrante, planta e joga esse esgoto em cima. Esse esgoto, quando ele é arremessado, né, na superfície desse sistema, desse material filtrante, ele vai começar a percolar, infiltrar, né, e passa por essas raízes das plantas, passa pelos sólidos, passa por esses micro-organismos, porque entre esses materiais filtrantes e as raízes tem muitos micro-organismos ali presentes que a gente cultiva, né, fungos, bactérias, enfim. E quando chega lá no fundo, esse esgoto já está tratado, né? Mais ou menos isso. Né? E quando for, claro, né, professor, você falou aí que isso está sendo testado, vocês estão vendo em uma pequena escala ali, está funcionando. Você acha que daria para aplicar a uma cidade como Lages? Sim, sim. Então, quando eu falei em sistema wetlands, né, que é uma das modalidades, é um dos sistemas, né, é uma das soluções baseadas na natureza, vamos dizer assim. Eu trabalho com um sistema francês, vamos dizer assim, né? Então, o wetland, sistema francês, é a modalidade de wetland específico, porque tem outras modalidades também, que eu tenho trabalhado aqui, né? Minhas pesquisas ao longo dos anos têm sido nessa modalidade. E, claro, o sistema francês veio da França, né? Então, ele surgiu lá na França. E lá na França, hoje, eles têm aproximadamente 6.000 estações desse tipo. Então, eles universalizaram o esgoto, né, na França, basicamente utilizando essa tecnologia. Né? E hoje já estava difundida em diversos países da Europa, Estados Unidos, enfim. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente trouxe a base, né, tecnológica do sistema francês e estamos adaptando a nossa realidade aqui. Então, essa adaptação tem trazido muitos benefícios, porque aqui nós temos condições mais favoráveis para o tratamento de esgoto do que na França, principalmente pelo nosso clima. Tá? Então, nós temos um clima mais quente, isso favorece muito o processo de tratamento biológico, né? E nós temos aí também padrões de lançamento menos restritivos, o que facilita, né, a utilização de uma área menor, por exemplo, né? Nós temos aqui alguns resíduos que, por exemplo, o biocarvão que você está falando, tanto que é o que a gente está utilizando. Então, tudo isso tem diminuído muito os custos desse sistema wetland francês em relação ao sistema clássico, por exemplo, que é utilizado lá na França. Então, só para você ter uma ideia, na França tem 6.000 aproximadamente wetland sistema francês em operação. Tá? Hoje no Brasil nós temos catalogadas em torno de 3.700 estações de tratamento de esgoto, né? Incluindo todas as tecnologias existentes. Ou seja, a França é mais ou menos o tamanho da Bahia, agora você imagina, né, como nós estamos atrás. Então lá tem muito mais sistema wetland francês do que todas as estações de tratamento que nós temos no Brasil. É o dobro, professor. E sendo que a França é o tamanho de um estado só do nosso país, né? Por exemplo, mais ou menos o tamanho da Bahia ali, né? Vamos dizer. Chocada. Estou chocada. Como estamos atrasados, hein? Sim. Realmente. Olha, nós brasileiros, não todos nós, mas a cultura me parece que é muito nesse sentido de importar, copiar, achar que lá fora é melhor, então que achemos melhor mesmo, não é? Vocês já viram que funciona melhor. E provavelmente seja menos caro. Eu não sei como é que é a questão de custo em relação ao que nós temos aqui. Esse sistema, como você falou, dessas 3.000 estações, talvez seja muito mais caro do que o sistema wetland. Exatamente. A gente não... claro, o sistema wetland, né, não é uma panaceia do saneamento, óbvio. Se a gente for pensar em cidades maiores, com maiores densidades populacionais, né, nas capitais, é óbvio, né, principalmente, ou nas cidades, nos centros urbanos com maior densidade urbana, claro, a gente vai pensar em soluções, a gente chama de soluções intensivas ou mais convencionais, vamos dizer assim, né, que tem vários, né, sistemas lodos ativados, sistemas anaeróbios, aí, enfim. Mas nós temos um potencial absurdo para utilizar as tecnologias baseadas na natureza, né, que são os wetlands, porque nossos municípios são de pequeno porte. Só para você ter uma ideia, Santa Catarina, 60% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Essas soluções são muito promissoras, né, na maior parte dos municípios. Então, quando a gente pensa em soluções baseadas na natureza, na modalidade de sistemas wetlands, por exemplo, né, sim, elas têm muito potencial. Tá? Para aquelas condições, para municípios de pequeno porte, os loteamentos,
ali regiões periurbanas, pequenos aglomerados, populações aglomerados populacional de até 5 até 10 mil habitantes, elas enquadram muito bem, né? Elas têm aí uma competitividade muito, muito grande. Tá? Então você consegue trazer uma sustentabilidade muito grande para o saneamento. Claro, se você já aumenta muito esse equivalente populacional, aí você vai perdendo a viabilidade, logo em função da área, né? Porque como é um sistema passivo, utiliza processos naturais, você precisa de área para tratar esses esgotos. Então, muitas vezes, claro, se for pensar em centros urbanos mais densificados ou regiões onde o custo da área é muito elevado, daí a gente realmente tem que pensar nas soluções mais intensivas, aquelas que utilizam sistemas mecanizados, com maior custo de energia, mais produção de lodo. Sim. Mas, enfim, é uma necessidade. Às vezes é inevitável, né? A gente não tem viabilidade para utilizar essas soluções em função da área. Então, que nem eu digo, não é uma solução que vai resolver todos os problemas, de maneira nenhuma, é óbvio que não, mas vai ter um potencial de solucionar muitos problemas. Sim. Tá? Muitas regiões, muitas localidades e muitas situações. Bom, de repente fracionando essas estações, como você falou aí, a cada 10 mil pessoas, é um sistema perfeitamente viável. Daqui a pouco o estudo de vocês consegue fazer essa projeção até em função do nosso perfil aqui, né, no estado, enfim. Professor Eduardo, e aí nós temos um avanço nesses estudos com um segundo projeto, certo? E aí vocês têm outros parceiros, amplia essa rede também. Por favor, nos conte mais sobre esse aprofundamento. Então, essa nova etapa, né, do projeto é uma sequência daquilo que a gente vinha fazendo já, né, desde lá da minha tese, né, que é a utilização, otimizando os processos, né, de tratamento, otimizando aí a densidade de plantas da Salix viminalis, né, do vime, utilizando outros materiais filtrantes, além do biocarvão, para efeitos de comparação, outros resíduos. Né, e estamos aí também ampliando as parcerias, né, a parceria com a IPAGRE, na pessoa principalmente aí do pesquisador Tássio, né, que tem contribuído bastante com a parte do cultivo das plantas. Temos aí a Universidade Federal de Santa Catarina também, né, temos um instituto, né, atualmente, INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Soluções Baseadas na Natureza, que são 9 universidades, né, que estão envolvidas, né, e a gente está junto aí, criamos o instituto, então tem contribuído bastante aí para o desenvolvimento dessas pesquisas, né. E ali, essa pesquisa também, a gente trabalha com esgoto bruto, então é uma parceria grande com a CEMASA, aqui de Lages. Então esse sistema está implantado lá na estação de tratamento de esgoto, lá na estação Araucária, e recebe o esgoto bruto, que chega da rede, tá? Então esse esgoto ele vem da rede diretamente para o sistema, tá? E alimenta essas unidades, assim, vamos dizer, né? Ali com as plantas, com material filtrante, né? Então tem um regime de alimentação que a gente está testando, né? Diferentes configurações, tá? E a gente também tem uns sistemas wetlands, né? Para tratar o lodo que é gerado na estação de tratamento de esgoto. Tá? Então aquele lodo que é gerado lá na estação de tratamento de esgoto da CEMASA, a gente também está encaminhando para um sistema wetland, é uma configuração um pouco diferente. Mas o que a gente busca? Transformar esse lodo, que hoje vai para um aterro sanitário, lá em Chapecó, transformar esse lodo em um composto com valor agregado, para ser utilizado na agricultura, né? A gente chama de transformar em humus, né? Então a gente está transformando o lodo da estação e transformando o esgoto que chega na estação também em substâncias, em elementos que valor agregado também, né? Tanto esse lodo que é formado no esgoto bruto, quanto o lodo que é gerado na estação. Então, a ideia, a gente está, né, com esse novo projeto, a gente criou uma estrutura bem interessante, né, com o apoio aí da FAPESC, enfim, e que tem trazido aí resultados bem interessantes e que nos motiva aí a seguir ampliando e testando aí outros materiais, sim, né? Otimizando ainda mais a área, tá? E para que a gente consiga realmente ter um sistema que possa contribuir significativamente com o nosso estado, né? Com o nosso país também, na tão almejada universalização do saneamento, né? Que
que é um compromisso que os prefeitos aí estão de cabelo em pé, né? Pois é. O novo marco do saneamento aí que está batendo aí nas nossas costas aí, né? Pois eu ia comentar sobre... Por favor, professor, se você quiser nos contextualizar, é recente, nós temos que... O serviço, digamos assim, como um todo, nós pagamos há muitos anos, mas esse marco, ele é recente. Essas exigências muito mais claras, elas são recentes. Então, daqui a pouco a sua pesquisa vai ser muito procurada, não é? Esses experimentos, esses avanços em pesquisas como esta sua vão ser essenciais para esses governantes. Por favor, nos traga esse contexto. Então, o novo marco de saneamento, ele foi criado ali em 2021, né, no governo anterior, que cria algumas metas, né, para a questão da universalização do saneamento básico, né? Falando aqui na dimensão do esgotamento sanitário e do abastecimento de água. Então, ele prevê que até 2033, o novo marco, nós tenhamos 99%, né, dos domicílios atendidos com água tratada, e 90% dos domicílios sejam atendidos com esgoto, com coleta e tratamento de esgoto. Então, é muito pouco tempo, né, frente ao cenário que nós estamos hoje, né, para chegar em um prazo aí de aproximadamente 9 anos. Então, é um tempo muito curto para uma inversão desse cenário significativo, né? Então, claro, sempre quando a gente trabalha, né, com pesquisa, o que motiva, né, as nossas pesquisas é justamente que ela possa solucionar ou contribuir para a solução de problemas, enfim, né? Então é isso que a gente espera, realmente, que tudo que a gente está estudando e aplicando aqui dentro da universidade possa realmente contribuir positivamente nesse processo de universalização do saneamento na dimensão do esgotamento sanitário, né, que é o maior, que é onde temos o maior déficit, né, que é o maior desafio, né, para atender o novo marco. E esperamos aí que realmente nós possamos contribuir, né, com essas tecnologias, que elas possam ser socializadas e incorporadas aí, principalmente nos municípios de pequeno porte, né, que muitas vezes não dispõem aí de um recurso financeiro suficiente, né, nem de um corpo técnico adequado para operar ou para implementar uma solução uma solução intensiva ou convencional que utiliza mão de obra especializada e requer muito custo de operação, muito custo em ingestão de lodo, que requer muito custo na implantação, né, que a gente sabe que infelizmente é inviável para muitos municípios. Sim, são soluções mais acessíveis e urgentes, como você disse. 9 anos é muito pouco para a gente passar de 25% para 90%. Talvez, né, professor? Você falou sobre estarem nessa parceria também, está com a Semasa, e sobre estes testes, esses experimentos ali junto à Semasa. Como é que está isso? Só para a gente ter uma ideia mais clara, assim, de hoje, quanto % desse esgoto recebido pela Semasa é tratado por esse método, digamos? Então, a Semasa, que nem eu falei, é uma grande parceira, né? Então, a gente está junto aí nesse processo, tá? Então, claro, é de interesse também da Semasa, até porque a gente pretende implementar essas soluções aqui em alguns locais do município, no qual é inviável chegar à rede coletora, né? Então, que a gente possa tratar o esgoto, né, de forma descentralizada nessas localidades mais afastadas, vamos dizer assim, né? Sim. E, claro, a gente é um sistema... A estação onde está a nossa unidade experimental, é uma estação ali, que nem eu comentei, fica ali no bairro Araucária, né? A gente pega um percentual muito pequeno do esgoto que chega, porque a gente está trabalhando com as unidades experimentais, né? Então, a gente é um percentual ainda pequeno, né? A gente está trabalhando aí com os modelos, mas temos já um loteamento aqui no município que já utilizou esse nosso sistema. Nós temos aí também o município de Vargem, aqui também próximo, uns 90 quilômetros daqui da cidade de Lages, que nós desenvolvemos esse projeto, né?
esse sistema, o Etlan francês, né? Nós dimensionamos, fizemos o sistema e submetemos à aprovação. Ele foi aprovado pela Fundação Nacional de Saúde, né? Então também em breve será implementado ali, seria o primeiro sistema em escala real, né? Para atender aí a área urbana do município da Vargem, em torno de 1.000 e poucos habitantes, né? Então com certeza vai ser um case bem interessante para a nossa região também, e a ideia é que sistemas possam ser replicado a partir dessas experiências em escalas maiores, a gente possa conseguir receber visitas, conseguir socializar e servir de modelo, né, para outros municípios semelhantes também, né? Bom, mas aí já temos vários passos dados iniciais, mas já dados, né? Que bom, professor, parabéns pelo seu estudo. E para fechar, eu gostaria de saber, assim, antes de pedirmos para você deixar o contato, para quem quiser saber mais sobre a pesquisa, esses estudos, você falou desse sistema francês, além de você, existem outros grupos, outros projetos, grupos pelo país estudando? Vocês têm outras parcerias de pesquisa no país? Como é que funciona? Então, que nem eu comentei, nós temos esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT, que são 9 universidades. Sim. Então, esse instituto englobou essas 9 universidades, onde tem grupos de pesquisas dentro dessas universidades que trabalham com soluções baseadas na natureza. Ali inclui soluções baseadas na natureza para o tratamento de esgoto, para a revitalização de rios também, drenagem urbana, tratamento de água também, acho que tem um grupo que trabalha também. Mas claro, acho que a maior predomina aí a parte do esgoto, né? Soluções baseadas na natureza do esgoto. Então, especificamente o sistema francês, né, nós tivemos aí, infelizmente, ele é muito incipiente aqui no nosso país, né? Gostaria que tivesse muito mais grupos de pesquisas pesquisando esse tipo de sistema, né? Essa modalidade de Etlan, né? Tem um grupo de pesquisa que trabalha muito tempo já, desde 2010, com o sistema francês, que é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Marcos Van Sperle, uma grande referência no mundo inteiro, né, na área de saneamento. Então, que me motivou muito, né, os resultados que eles obtiveram, né, dos sistemas, assim, me impulsionou bastante a minha pesquisa. Só que o professor Marcos acabou se aposentando, tal, então eu sei que a coisa está meio... deu uma freada, né? Mas, enfim, nós estamos aí, né? Então, são poucos grupos, realmente. Eu acho que nós aí somos agora o grupo que está mais atuante, eu acho, nessa parte de pesquisa com o sistema francês, né? E espero que outros grupos também se juntem, a gente criando uma rede maior aí nessa modalidade que eu vejo muito promissora aí para a nossa realidade aqui. Muito bom. E para fechar, você já deixou esse gancho aí para quem quiser saber mais, tanto sobre a pesquisa, o cidadão que se interessa por essas soluções ou, quem sabe, potenciais parceiros para vocês, né? Por favor, professor, deixe o contato, se tiver rede social também dos projetos. Legal, então eu fico feliz aí de estar podendo contribuir um pouco nessa conversa aqui, né? Compartilhar um pouco aí do que a gente vem fazendo, né? Uma grande satisfação. E meu contato, então, quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, fico à disposição, né? Para entrar em contato, alguma dúvida, quer visitar os nossos projetos aqui na UDESC ou lá na Semasa, a gente fica à disposição. Que é o DDD 47, tá? O meu WhatsApp, 991 941115, né? É meu WhatsApp. Aí temos ali também no Instagram o INCT, né? Que também vocês podem entrar. INCT, eu acho que, se eu não me engano, é INCT_SBN, mas qualquer coisa é fácil né? Só botar INCT SBN ali, acho que já consegue, né? Adicione lá no grupo, a gente sempre está postando, atualizando informações interessantes. E fico à disposição aí mais uma vez, né, Carla? Obrigado pelo convite aí e fico aí à disposição. Tá certo, professor, muito obrigada. Vou repetir aqui, rádio tem dessas coisas, às vezes as pessoas não têm tempo de anotar a informação. Vou repetir os contatos que o professor Eduardo Belo Rodrigues nos deixa a respeito destas pesquisas, desse sistema que pode ser muito acessível em breve, inclusive, para todos nós, nesse sistema de tratamento de esgoto e lodo.
Olhe lá, o seu WhatsApp 47 é o DDD 99194 1115. 47 99194 1115. Este é o telefone, o WhatsApp do professor Eduardo. E no Instagram, você segue aí no @INCT_SBN. INCT_SBN. Professor, para fechar essa conversa, você gostaria de deixar uma reflexão final, até um desabafo, quem sabe? Às vezes acontece, né? A vida do pesquisador não é muito fácil. Eu sei que fique à vontade. Ixi, vou falar... Então gostaria de mais ou menos umas 2 horas aí para desabafar. Tô brincando, né? A gente pegou de surpresa aí, mas... a reflexão é o seguinte, né? A gente sempre tem que pensar no que um sistema de esgotamento sanitário, eu sempre digo, né? A forma como a gente trata as nossas excretas, né? Os nossos resíduos, ela tem um impacto muito maior do que a gente imagina, né? Então ela vai impactar toda uma sociedade, uma comunidade, né? Então muitas vezes a gente puxa a descarga e acha que num passe de mágica aquilo sumiu, né? Então é muito importante que a gente tenha realmente essa consciência, nos questione realmente para onde que vai o esgoto que é gerado na minha casa, né? Realmente, será que tem um sistema de tratamento individual adequado? Ele está indo para um destino correto? Está sendo tratado de forma adequada? Está ligado na rede? Nós temos um problema aqui na cidade que a CEMAS inclusive enfrenta há bastante tempo, que é a dificuldade das residências fazer a ligação de esgoto onde passa a rede. Às vezes você tem um recurso significativamente elevado, né, para a construção dessas redes. A rede coletora passa na frente das residências, as residências muitas vezes não ligam, porque às vezes não querem pagar aquela taxa, né, mas enfim, acaba gerando aí um desperdício de dinheiro público e gerando aí um impacto ambiental, né, que às vezes por não ligar o esgoto na rede acaba indo para locais onde não deveriam, né? Então, acho que seria mais ou menos isso a reflexão, assim, para a gente, cada um, né, se cada um fizer a sua parte, né, de realmente utilizar os nossos recursos de forma consciente, né, usar racionalmente aí as águas, né? Economizando água, a gente também diminui o volume de esgoto gerado, isso é muito importante, né? A água que sai lá da nossa cozinha, verificar a caixa de gordura, porque a gordura é um problema, tá? É uma fonte de contaminação muito agressiva para o solo, para as águas, para a rede coletora também. Então, verificar, caso não haja esse sistema público, né, para onde que está realmente, eu estou fazendo a limpeza adequada do meu sistema, retirando o lodo frequentemente, né, de forma correta, como é que está, existe um processo de disposição final adequado, enfim, né, acho que cada um fazendo sua parte, tendo essa consciência, a gente consegue chegar nessa tão almejada universalização de forma muito mais rápida, né? Exatamente. Obrigada ao professor Eduardo e obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. Você ouviu Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages. Nesta edição, conhecemos os estudos, as pesquisas do nosso convidado, professor Eduardo Belo Rodrigues. Ele que é graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental pela mesma universidade. Como professor adjunto da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agroveterinárias, ele ministra aulas no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Professor, outros envolvimentos aqui com a universidade, fora o curso? Alguma outra atividade que eu tenha esquecido? Não, é isso. Aí temos a gente tem um projeto de extensão também agora, né? Que, inclusive, ele terminou no final do ano passado. Eu estou em processo de renovação ainda, né? Sim. Eu estou nos trâmites de renovação, que é justamente levar essa pesquisa para aplicações, né? Para a sociedade, implementar sistemas individuais, né, de saneamento ecológico nas residências, fazer seminários, palestras em escolas, residências, em escolas e organizações,
né? Então a gente tem também essa linha da extensão bastante atuante, que é justamente socializar aquilo que a gente vê como importante dentro da ciência, né? Muito bem, daqui a um tempo então o professor nos dá uma luz sobre como anda esse projeto lá no Minuto da Extensão, que é o nosso outro programa. Deixa andar um pouco, né, professor, para ter os seus resultados aí. Vamos lhe aguardar. E este, então, é o Minuto da Pesquisa, que volta em edição inédita na próxima terça-feira. E eu sou Carla Torres, estou com você também no Minuto da Extensão e em outros momentos aqui na UDESC FM Lages. Este programa, esta nossa conversa, reprisa nesta quarta-feira, às 8 da noite. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.